Olá, eu sou o Fábio, analista de testes da Eagle Tecnologia, e hoje apresentarei as principais melhorias da versão 2023.006 do Eagle Gestão. Nesta versão, foi implementado o controle de acesso aos módulos do sistema conforme o plano Eagle Gestão. Também foi tratado para que, se necessário, o sistema insira zeros à esquerda na IE quando o usuário cadastrar um produtor rural ou pessoa jurídica. Além disso, a tela de projeção de lucro foi alterada para que os valores sejam inseridos no orçamento. Foram feitas melhorias na tela de conciliação bancária, a emissão de CTE foi alterada para se adequar ao CTE 4.0. Também foi implementado o evento de inclusão de DFE no MDFE. Foi modificado o processo de transmissão de NFE vinculadas a contas renegociadas e foi alterado o layout do SPED para 0.18. Esta versão também contempla alterações no módulo de relatórios, como a criação do relatório de pessoas com endereço inconsistente, do relatório de produtos sem tributação padrão, do relatório de movimento diário de caixa por meio de pagamento e do relatório de registro de controle de produção e de estoque, além de ter sido incluída uma configuração no cadastro do meio de pagamento para determinar se um meio de pagamento de baixa automática deve integrar o valor total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Então, assista ao vídeo para ficar por dentro de todas as novidades. Começarei falando sobre o controle de acesso aos módulos do sistema que foi implementado. A partir desta versão, os recursos do plano Eagle Gestão serão carregados de acordo com o que estiver configurado no contrato da empresa no Falcon SL. Ou seja, no Eagle Gestão, o usuário só poderá acessar as funcionalidades que estiverem habilitadas no contrato. Além disso, para acessar o sistema no contrato deve existir um plano habilitado. E se no contrato não existir plano ativo, ou seja, o plano Eagle Emissor DFE, plano Eagle Gestão, plano Eagle NFE e plano Eagle CTE estiverem desabilitados, ao tentar acessar o Eagle Gestão, será exibida a mensagem como a que aparece na tela, informando que para acessar o sistema, no contrato da empresa no Falcon SL, deve ter pelo menos um plano habilitado. Nessa situação, para acessar o sistema, é necessário acessar o contrato da empresa no Falcon SL, habilitar o plano contratado e reiniciar o serviço do Falcon SLL para que os dados sejam atualizados. Após isso, o usuário conseguirá acessar o sistema. Para que você compreenda o comportamento do sistema, mostrarei de forma geral quais recursos serão carregados quando no contrato da empresa possuir apenas o plano Eagle Gestão habilitado, sem adicionais, que é o caso da empresa que estou utilizando neste momento. Para demonstrar, eu acessei o sistema com o usuário que tem acesso total às funcionalidades. E em relação ao módulo Sistema, o plano Eagle Gestão dará acesso a todas as opções. Porém, aqui em Configurações Fiscal, não aparecerão as configurações Manifestação e SPED. Nas configurações financeiras, não aparecerá a opção Pix, e também as configurações de serviços não estarão disponíveis. E para controle da integração com força de vendas, aqui no módulo de configurações em vendas, orçamentos, foi criada a opção integrado com força de vendas. O sistema marcará esta opção automaticamente se o adicional Demander estiver habilitado no contrato da empresa no Falcon SL e desmarcará automaticamente se este adicional não estiver habilitado. Então, para que o processo de integração com força de venda funcione, o adicional Demander deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL.
Em relação ao cadastro de perfis de usuários, só estarão acessíveis as permissões ligadas ao plano Eagle Gestão. Desta forma, permissões ligadas ao módulo de serviços, logísticas e bank não estarão disponíveis. Também não estarão disponíveis permissões ligadas ao boleto bancário, SPED, manifestação do destinatário, entre outras que fazem parte de módulos adicionais do sistema. Da mesma forma, as opções que não aparecerem no cadastro de perfis de usuários não serão exibidas no menu do sistema. Em relação aos módulos adicionais para empresas que possuam um plano Eagle Gestão, se a empresa emite NFCE utilizando o PDV Expresso, o adicional NFCE deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que as funcionalidades deste adicional sejam mostradas no Eagle Gestão e os usuários consigam emitir NFCs sem problema. Se a empresa emite CTE utilizando o Eagle Gestão, o adicional CTE deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para a emissão deste DFE. Se a empresa emite MDFE utilizando o Eagle Gestão, o adicional MDFE deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para a emissão deste DFE. Se a empresa emite NFE utilizando o Eagle Gestão, o adicional NFE deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para a emissão deste DFE. Se a empresa gera SPED pelo Eagle Gestão, o adicional SPED deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar essa função. Se a empresa utiliza Demander integrado com Eagle Gestão, o adicional Demander deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que os dados sejam enviados ou buscados do Demander e para que os pedidos sejam convertidos em orçamentos. Se a empresa gera boletos pelo Eagle Gestão, o adicional boleto bancário deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar essa função. Se a empresa trabalha com OS, no Eagle Gestão, o adicional ordem de serviço deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar esta função. Se a empresa utiliza o módulo de MDE do Eagle Gestão, o adicional manifestação do destinatário deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar essa função. Se a empresa utiliza o módulo de entrega futura do Eagle Gestão, o adicional entrega futura deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL, para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar essa função. Se a empresa utiliza o módulo Bank do Eagle Gestão, o adicional módulo Bank deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SL para que o usuário possa ter acesso às funcionalidades necessárias para utilizar essa função. Com essas alterações, para ter acesso a todas as funcionalidades do Eagle Gestão, no contrato da empresa no Falcon SL, deve estar habilitado o plano Eagle Gestão e todos os adicionais citados. Para que você não tenha dúvida quanto às funcionalidades que ficarão disponíveis em relação ao plano Eagle Gestão e seus adicionais, criamos em nossa base de conhecimento um guia que mostra de forma detalhada os recursos que compõem o plano Eagle Gestão e os recursos que compõem cada um dos adicionais. O link está na descrição deste vídeo. Outra melhoria que foi realizada refere-se ao cadastro de pessoas.
onde foi tratado para que o sistema complete automaticamente a inscrição estadual com zeros à esquerda quando um produtor rural ou pessoa jurídica forem cadastrados. Esta alteração foi necessária porque, com a migração dos dados da empresa para o cadastro centralizado de contribuinte, as inscrições estaduais que possuem zero à esquerda aparecem sem estes dígitos. Porém, os zeros fazem parte da inscrição estadual. Sem eles, a inscrição se torna inválida e o Sintegra não aceita a inscrição estadual, dando rejeição ao validar o arquivo. Para isso, as telas de cadastro de empresa, clientes, fornecedores, fabricantes e funcionários foram alteradas para que, quando o usuário salvar o cadastro, se o sistema identificar que a inscrição estadual é inválida para o F, antes de exibir a mensagem de inscrição estadual inválida, ele completará a inscrição estadual internamente com zeros à esquerda, conforme o tamanho da IE para o F e validará novamente. Se com zeros inseridos a inscrição se tornar válida, a mensagem inscrição estadual inválida não será exibida. A inscrição estadual será completada com os zeros à esquerda que forem necessários e o cadastro será salvo. Se, mesmo com os zeros inseridos, a inscrição estadual continuar inválida, a mensagem inscrição estadual inválida será exibida e a IE permanecerá como o usuário inseriu. Assim, o cadastro não será salvo. O processo de importação de XML nas telas de entradas, saídas e CTE também foi ajustado para inserir os zeros à esquerda nas inscrições estaduais que estiverem sem, mas devem possuir. Continuando, falarei sobre as alterações realizadas aqui na tela de projeção de lucro, que se trata da possibilidade do usuário inserir os dados no orçamento através do botão Confirmar. Assim que o usuário clicar no botão Confirmar, será exibida uma mensagem de confirmação, como a que aparece na tela, informando que o desconto, acréscimo, total de imposto e cobrança que estão no orçamento serão recalculados conforme os dados da tela de projeção de lucro e que estes dados serão atualizados sem que sejam feitas as validações de desconto, limite de crédito, valor mínimo por parcela e valor mínimo para o meio de pagamento. Se o usuário clicar em Não, será mostrada a mensagem de operação cancelada. Agora, se o usuário clicar em Confirmar e depois Sim, o sistema atualizará os dados do orçamento de acordo com os dados da tela de projeção de lucro, e se a atualização ocorrer, será mostrada a mensagem de informação valores atualizados com sucesso. É importante esclarecer que, para que a cobrança do orçamento fique correta quando as alterações são feitas pela tela de projeção de lucro, o sistema rateará o valor total do orçamento entre todas as parcelas existentes no orçamento, incluindo as parcelas referentes à entrada obrigatória. Para demonstrar, aqui na tela de venda rápida, eu tenho este orçamento que foi lançado com um meio de pagamento que possui entrada obrigatória, e veja que foram geradas as duas parcelas, uma referente à entrada obrigatória e outra com o valor restante. Agora vou acessar a tela de projeção de lucro, alterar o preço de venda do produto para R$ 200 e confirmar as alterações. Agora que os dados foram alterados no orçamento, vou fechar a tela de projeção de lucro e verificar a cobrança. Veja que as duas parcelas ficaram com o mesmo valor. É importante esclarecer que, se o orçamento foi originado de uma ordem de serviço e tiver parcelas relacionadas a adiantamentos, elas não serão alteradas, mas as demais parcelas terão seus valores recalculados conforme o total do orçamento após as alterações na tela de projeção de lucro. Para demonstrar, já tenho aqui este orçamento cuja primeira parcela é de adiantamento, como pode ser visto aqui na aba Cobrança. Então, eu vou acessar a tela de projeção de lucro, alterar o valor da venda do produto e confirmar as alterações.
Agora voltarei à tela de orçamentos para mostrar como ficou a cobrança. E veja que aqui na cobrança a primeira parcela ficou inalterada e as outras foram recalculadas conforme o total do orçamento. Ainda foi tratado para que o sistema mostre uma mensagem caso o orçamento carregado na tela de projeção já tenha sido faturado em outro terminal e o usuário confirme as alterações. Como exemplo, tenho esse orçamento de código 22 carregado aqui na tela de projeção e o mesmo já foi faturado. Então, eu vou confirmar e clicar em Sim. E veja que o sistema exibiu uma mensagem informando que o orçamento 22 não pode ser alterado pelo fato de já ter sido faturado. O sistema também mostrará uma mensagem caso o orçamento carregado na tela de projeção tenha sido excluído em outro terminal e o usuário confirme as alterações. Como exemplo, tenho este orçamento de código 23 carregado aqui na tela de projeção e o mesmo já foi excluído. Então eu vou confirmar e clicar em Sim e veja que o sistema exibiu uma mensagem informando que o orçamento 23 não pode ser alterado porque foi excluído. Passando agora para as alterações do módulo financeiro, nessa versão foram feitos vários melhoramentos na tela de conciliação bancária com o intuito de melhorar a usabilidade e facilitar a manutenção da mesma. As primeiras alterações estão relacionadas à aba Conta, onde os campos Banco e Agência deixaram de ser editáveis, uma vez que o intuito dessa tela é possibilitar a conferência dos lançamentos realizados na conta corrente que consta no OFX. Não há motivo para que o usuário possa alterar essas informações. Ainda foram feitas algumas melhorias em relação aos campos de data inicial e data final. A primeira delas é que se o usuário informar uma data inválida nestes campos, como 01/13 de 2024, o sistema limpará automaticamente o dado quando o foco sair do respectivo campo. A segunda alteração é que o sistema não permitirá que o usuário digite uma data inicial maior que a data final ou uma data final menor que a data inicial. Caso o usuário digite uma data inicial maior que a data final, será exibida a mensagem "A data inicial não pode ser maior que a data final" e o campo inicial será limpo. E caso o usuário digite uma data final menor que a data inicial, será exibida a mensagem "A data final não pode ser menor que a data inicial" e o campo "Data final" será limpo. E quanto à aba Conciliação, agora ela só será exibida se um arquivo OFX com transações for selecionado. Outra melhoria desta aba é que ela está com um novo layout. Como você pode observar, foi alterado o checkbox para selecionar as movimentações. Também foi adicionado a busca avançada, assim o usuário poderá localizar mais facilmente a movimentação, pesquisando, por exemplo, pela data de movimentação. Quanto à busca avançada, é importante esclarecer que atualmente na coluna Valor só é possível informar valores positivos. Assim, valores negativos não poderão ser pesquisados. Outra alteração é que o campo de histórico agora mostra até 200 caracteres e o campo plano de contas mostra até 100 caracteres. Também foi incluído no menu da tela de conciliação as opções Estorno de contas pagas, e quando o usuário clicar sobre esta opção, a tela de estorno de contas pagas será carregada para que o usuário estorne a conta desejada, e também Estorno de contas recebidas, e quando o usuário clicar sobre essa opção, a tela de estorno de contas recebidas será carregada para que o usuário estorne a conta desejada. E após uma conta ser estornada e a tela de estorno ser fechada, os grids de movimentação da conta bancária e de movimentação de fluxo de caixa serão atualizados.
Assim, o registro estornado não aparecerá mais no grid movimentação de fluxo de caixa. E se a conta estornada estava conciliado com algum registro do grid de movimentação de conta bancária, será desconciliado e o registro ficará com a cor vermelha. Para exemplificar, vou estornar este registro aqui do dia 6/1 de 2024, que refere-se a um pagamento. Veja que ele já está conciliado. Agora vou acessar Menu, Estorno de Contas Pagas e realizar o estorno deste pagamento. Agora vou fechar a tela de estorno e veja que o registro correspondente no grid de movimentação da conta bancária foi desconciliado e ficou vermelho. E no grid movimentação de fluxo de caixa já não consta mais o pagamento que foi estornado. Dessa forma, os totais do rodapé referentes ao valor lançamento bancário, total fluxo de caixa e diferença também foram atualizados. No caso de estorno, é importante esclarecer que, caso exista mais de um registro no grid de movimentação de fluxo de caixa, vinculado ao registro do grid de movimentação da conta bancária, eles também serão desconciliados, mas permanecerão marcados no grid de movimentação de fluxo de caixa. Para demonstrar, vou clicar neste registro aqui do grid de movimentação da conta bancária, que está conciliado a 3 recebimentos, e vou estornar este primeiro recebimento. Para isso, vou acessar Menu, Estorno de Contas Recebidas, realizar o estorno do recebimento. E agora vou fechar a tela de estorno e veja que o registro correspondente no grid de movimentação da conta bancária foi desconciliado e ficou vermelho. E no grid movimentação de fluxo de caixa, os outros dois recebimentos ainda ficaram marcados. Mas se importar o arquivo FX novamente, eles já não aparecerão mais marcados, pois foram desconciliados junto com o estorno da outra conta, uma vez que a conciliação referia-se aos 3 recebimentos. E a última alteração dessa tela está relacionada à opção Carregar fluxo de caixa, que fica disponível aqui no menu. Caso o usuário não preencha os campos de data inicial e data final, ao clicar na opção Carregar fluxo de caixa, será exibida uma mensagem informando que, para carregar os dados de fluxo de caixa, é necessário que seja informado uma data inicial e final válida na aba Conta. Assim, os dados do fluxo de caixa não serão carregados. Continuando, falarei sobre as mudanças relacionadas ao novo layout do CTE. Através do Ato COTEP ICMS número 123 de 2022, que, publicado no Diário Oficial da União em 6 de dezembro de 2022, ficou aprovada a nova versão do Manual de Orientações ao Contribuinte, que refere-se à versão 4.0 do CTE, e a troca de versão traz mudanças significativas para a emissão do CTE. As mudanças trazidas pela versão 4.0 do CTE que afetam o processo de emissão deste documento são: eliminação da denegação, alteração no CTE complementar, eliminação do CTE de anulação, eliminação do serviço de inutilização. Eu vou começar falando sobre a alteração da denegação. Antes da versão 4.0, sempre que a Cefaz detectava uma irregularidade fiscal do emitente do CTE, os DFS transmitidos ficavam com o estado final denegado, sem a possibilidade de remoção. Com a versão 4.0, em caso de irregularidade da empresa emitente, o CTE em questão será rejeitado, mas não ficará com esse status permanente, ou seja, após a empresa regularizar sua situação junto ao fisco, poderá transmitir o CTE que havia sido rejeitado, removendo a necessidade de gerar um documento com nova numeração. Com isso, a denegação de CTE foi descontinuada. Em relação a essa mudança da denegação, não foi necessário realizar nenhuma alteração no Eagle Gestão, mas para atender às demais alterações trazidas pela versão 4.0 do CTE, foram feitas algumas modificações no sistema e falarei delas a partir de agora.
A primeira é aqui nas configurações de DFE na aba CTE. Em versão do CTE, terão duas opções disponíveis, a 3.0A e a 4.0. E quando o sistema for atualizado para a versão 2023.006 do Eagle Gestão, no campo versão do CTE será inserido 4.0. E para atender às alterações do layout 4.0 que referem-se ao CTE complementar, os campos CTE referenciado, complemento barra anulação e data declaração foram removidos da aba status e inseridos na aba CTE referenciado, que foi criada após a aba status. E a aba CTE referenciado contém os seguintes componentes: CTE referenciado, onde o usuário deverá informar a chave do CTE referenciado nos casos de emissão de CTE de substituição. DFE de anulação, campo que mostrará a chave de acesso dos DFEs anulados. Este campo só servirá para que o usuário veja a chave de acesso do DFE anulado, não permite edição. Data declaração, campo que mostrará a data de declaração nos CTEs de substituição emitidos com a versão 3.0A, não permite edição. E CTE complementado. Neste grupo contém um grid com o campo item e chave de acesso. O campo item será preenchido automaticamente pelo sistema conforme a chave de acesso adicionada pelo usuário. Este campo não é editável. O campo chave de acesso aceitará apenas números e no máximo 44 dígitos. Sempre que a finalidade de emissão do CTE for complemento, o usuário deve preencher o grupo CTE complementado. Caso não preencha, ao salvar, será mostrada a mensagem de campo de preenchimento obrigatório. E para acrescentar uma nova chave de acesso de CTE no grupo CTE complementado, o usuário deve pressionar a seta direcional para baixo ou Enter e informar a chave de acesso. No grid CTE complementado, o usuário poderá informar até 10 chaves de acesso. Caso o usuário tente inserir uma nova linha após atingir o limite, será exibida uma mensagem informando que o número máximo de 10 chaves de acesso foi atingido. O usuário conseguirá excluir itens do grid de CTE complementado pressionando Ctrl mais Del. Quando o usuário pressionar Ctrl mais Del, será mostrada a mensagem de pergunta confirma a exclusão do item, com as opções sim e não. Se o usuário clicar em não, o item permanecerá no grupo CTE complementado. Se o usuário clicar em sim, o item será excluído. Caso o sistema esteja configurado para emitir CTE na versão 3.0A, o usuário só conseguirá inserir uma chave de acesso no grupo CTE complementado. Caso ele tente inserir mais de uma, será exibida uma mensagem informando que o número máximo de 1 de chave de acesso foi atingido. Também, caso o sistema esteja configurado para emitir CTE na versão 3.0A e o usuário tente transmitir um CTE complementar que possua mais de uma chave de acesso no grupo de CTE complementado, será exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando que o CTE possui mais de uma chave de acesso de CTE complementado, o que é suportado apenas na versão 4.0 e que, para transmitir o CTE, é necessário alterar a versão para 4.0 ou remover as chaves de acesso excedentes no grupo CTE complementado. Falando agora sobre as mudanças referentes a CTE de anulação e substituição, caso o sistema esteja configurado com a versão 3.0A, a opção Gerar CTE de substituição não será exibida no menu da tela de lançamento de CTE. E caso o usuário tente salvar um CTE com a finalidade de emissão igual a substituição, será mostrada uma mensagem como a que aparece no vídeo, informando que foi vedado a utilização do CTE de substituição na versão 3.0. Em relação ao CTE de anulação,
Como na versão 4.0 do CTE ele foi eliminado, a opção Gerar CTE de anulação não será exibida no menu da tela de lançamento de CTE. E também, se o usuário tentar salvar um CTE com a finalidade de emissão igual à anulação, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando que o CTE de anulação foi extinto em junho de 2023, não sendo mais possível emitir CTE com esta finalidade. E com a extinção do CTE de anulação, para emitir o CTE de substituição, será necessário que o tomador faça o processo de prestação de serviço e desacordo. O envio deste evento de prestação pode ser feito pelo portal do CTE disponibilizado pela Cefaz do Rio Grande do Sul. E após o envio do evento de prestação de serviço e desacordo, é só emitir o CTE de substituição no Eagle Gestão. Na descrição deste vídeo você encontrará o link de um FAQ que contém orientações para que você entenda como emitir CTE de substituição para tomador pessoa física ou pessoa jurídica no layout 4.0 no Eagle Gestão. Para finalizar as alterações referentes ao layout 4.0, vou falar sobre a eliminação do serviço de inutilização. Como não será mais permitido realizar inutilização, a opção Inutilizar numeração foi removida aqui do menu do gerenciador de CTE. Dando continuidade, mostrarei as alterações referentes ao MDFE, onde foi criada a opção que possibilita incluir DFE a MDFE autorizados que possuem o indicativo de carregamento posterior. Para implementar esta funcionalidade em Sistema, Cadastro de perfis de usuário, Logística, Manifesto eletrônico de documentos fiscais, foi criada a opção Incluir DFE com as opções Incluir, Alterar e Excluir. Esta opção irá habilitada para todos os usuários. E aqui na aba Geral da tela de lançamento de MDFE foi criada a opção Carregamento Posterior. Esta opção só ficará habilitada se o tipo emitente for carga própria. Caso contrário, será desmarcada e desabilitada. Quando o usuário tentar marcar essa opção, será exibida uma mensagem como a que aparece no vídeo, informando que ao marcar a opção Carregamento Posterior, os documentos vinculados ao MDFE serão removidos, solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em Não, a opção Carregamento Posterior não será marcada. Agora, se o usuário tentar marcar a opção Carregamento Posterior e clicar em Sim, a opção é marcada e a aba Documentos ocultada. Isso porque, se o MDFE é de carregamento posterior, os DFEs devem ser vinculados a ele através do evento de inclusão de DFE. Outro detalhe referente a MDFE com carregamento posterior é que, ao emitir o MDFE, cidade carga e cidade final devem ser a mesma. Por isso, caso o usuário coloque cidades diferentes, ao salvar será mostrada uma mensagem que informa que para o MDFE com carregamento posterior, o município de descarga deve ser igual ao município de carga. E para incluir um DFE em um MDFE, aqui no menu da tela do gerenciador de MDFE, foi incluída a opção Incluir DFE. Essa opção só ficará habilitada se o usuário tiver permissão para incluir DFE, se existir apenas um MDFE selecionado, se a opção Carregamento Posterior estiver marcada e se o status do MDFE for autorizado. Caso contrário, ficará desabilitada. Ao clicar na opção Incluir DFE, será aberta a tela de inclusão de DFE. Essa tela contém os seguintes componentes: Grupo MDFE, que mostra o número, série e data do MDFE selecionado. Cidade carga, campo onde deve ser inserida a cidade de carga do MDFE. Neste campo deve ser inserida a mesma cidade informada quando o MDFE foi transmitido. Ao clicar na lupa, será mostrada a consulta de localidades para que a cidade desejada seja selecionada.
Documento grid para que seja informado os documentos que serão incluídos no MDFE. Se o tipo de emitente for igual à carga própria e a opção DFE emitido por terceiros estiver desmarcada, quando o usuário der duplo clique ou pressionar a tecla de espaço nos campos número ou destinatário do grid de documentos, será aberta a consulta de saídas para que o usuário selecione a NFE desejada. E após a NFE ser selecionada, o usuário conseguirá alterar a cidade de descarga com um duplo clique ou pressionando a tecla espaço. Assim, a consulta de localidades é aberta para que a cidade desejada seja selecionada. Após preencher todos os campos, o usuário deve salvar o lançamento e enviar o evento. Para enviar o evento, o usuário deve clicar em Menu e selecionar a opção Enviar evento de inclusão de DFE. Enquanto o evento é enviado, é exibida a tela de aguarde com a mensagem Enviando o evento. E após o evento ser enviado, será exibida uma mensagem como a que está na tela, informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDFE. Após isso, no rodapé do lançamento, aparecerá os dizeres Evento vinculado ao MDFE e os botões Alterar e Excluir ficarão desabilitados. Agora, se o tipo de emitente for igual à carga própria e a opção DFE emitido por terceiros estiver marcada, quando o usuário der duplo clique ou pressionar a tecla espaço nos campos número ou destinatário do grid de documentos, será aberta a tela de pesquisa do Windows para que o usuário selecione o XML da NFE desejada. Se o usuário selecionar um XML inválido, será mostrada uma mensagem informando que foram encontradas complicações ao importar o XML. Agora, se o usuário selecionar um XML válido, a NFE será vinculada ao MDFE e no grid Documentos será mostrado o número, o destinatário e a cidade de descarga conforme os dados do XML importado. E após a NFE ser selecionada, o usuário conseguirá alterar a cidade de descarga. O usuário pode incluir várias NFEs no mesmo MDFE. Para isso, é só pressionar Enter ou a seta direcional para baixo e adicionar a nova NFE. Também é possível excluir as NFEs associadas ao MDFE. Para isso, é só utilizar as teclas Ctrl e Delete que o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário confirma a exclusão do registro. E se o usuário clicar em Sim, o registro será excluído. E enquanto o evento não for transmitido, além de poder alterá-lo, o usuário conseguirá excluí-lo. E ao clicar no botão Excluir e confirmar, caso o sistema seja configurado para solicitar senha de gerente para excluir registros, será mostrada a tela de autenticação para que seja informado um usuário que tenha permissão para autorizar a exclusão de registros. Nesse caso, se o usuário informar um usuário que não tenha permissão para autorizar a exclusão de registros ou clicar em cancelar, será exibida uma mensagem informando que a operação será autorizada somente com a senha de gerente. Agora, se o usuário clicar no botão excluir e confirmar e inserir os dados de um usuário que tenha permissão para autorizar a exclusão de registros, após ele clicar em OK, na tela de autenticação, o lançamento será excluído. Nessa tela, o usuário ainda conseguirá pesquisar os lançamentos de evento de inclusão de DFE vinculados ao MDFE. Para isso, ele deve clicar no botão Pesquisar, assim será aberta a tela de consulta de eventos de inclusão de DFE. Nessa tela, será possível pesquisar pelo código do lançamento, a cidade de carregamento e pelo número do MDFE. E quando o usuário selecionar o registro desejado, ele será carregado na tela de inclusão de DFE. Passando para as alterações fiscais, mostrarei a alteração referente à emissão de NFE vinculada às contas renegociadas. Em versões anteriores,
o sistema não tinha a possibilidade de transmitir NFE que estavam vinculadas a contas renegociadas e isso foi alterado. Agora, o usuário poderá optar por transmitir ou não a NFE. Então, se o usuário tentar transmitir uma NFE nas telas de entrada, saída ou gerenciador de NFE que possui contas renegociadas, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação como a que aparece na tela, informando que a cobrança da NFE foi renegociada e que, como a renegociação pode gerar parcelas com valores diferentes do total da NFE, o sistema envia os dados de cobrança original. E caso o usuário não queira a cobrança da forma original, deve lançar outra NFE com os dados de cobrança, excluir as contas referentes à renegociação e depois excluir a NFE vinculada à conta renegociada para que as contas a receber não fiquem duplicadas. Então, o usuário deve confirmar se deseja transmitir a NFE com os dados de cobrança original. Se o usuário clicar em não, o processo de transmissão é encerrado. Agora, se ele clicar em sim, acontecerá a transmissão da NFE com os dados da conta original. Também foi tratado para que o sistema alerte ao usuário sobre NFE vinculadas à operação que detalha cobrança, mas que não possuem dados na aba cobrança. Estes são os casos em que a NFE foi lançada e as contas vinculadas a ela foram excluídas. Nesse caso, quando o usuário tentar transmitir a NFE nas telas de entrada, saída ou gerenciador de NFE, será mostrada uma mensagem como a que aparece no vídeo, informando que não existe cobrança para a NFE, perguntando se o usuário deseja transmitir a NFE sem cobrança. Se o usuário clicar em não, o processo de transmissão é encerrado. Agora, se ele clicar em sim, acontecerá a transmissão da NFE sem os dados de cobrança. Agora falarei sobre as alterações referentes ao SPED fiscal. Em maio de 2022, foi lançada a nota técnica 2023.001, que altera o layout do SPED fiscal para 018, válido para movimentações de janeiro a dezembro de 2024. Com isso, o Eagle Gestão foi alterado para que o SPED fiscal de 2024 seja gerado com o layout 018. Para finalizar, vou falar sobre as mudanças realizadas em relatórios. Iniciarei falando sobre a criação do relatório de pessoa com endereço inconsistente, que foi criado para facilitar a localização e correção do endereço no cadastro de pessoas que não possuem endereço ou que possuem mais de um endereço. Esse relatório foi criado no módulo de relatórios cadastrais e tem os filtros inativo, com as opções todos, sim e não. Quando o usuário selecionar a opção todos, ao visualizar o relatório constarão cadastros de pessoas ativos e inativos. Quando o usuário selecionar a opção sim, ao visualizar o relatório constarão apenas cadastro de pessoas inativos. Quando o usuário selecionar a opção não, ao visualizar o relatório constarão apenas cadastros de pessoas ativos. Pessoa que lista pessoas que não possuem endereço ou que possuem mais de um endereço para que o usuário possa selecionar a pessoa desejada. Quando o usuário clicar no botão Visualizar, será mostrado o relatório de pessoas com endereço inconsistente e nele será possível ver o código, o nome ou razão social, o apelido ou nome fantasia, o tipo de pessoa, se é um cliente, fornecedor, funcionário ou fabricante, e a quantidade de endereços que a pessoa possui. Também mostrará no rodapé, no campo Total de registros, a quantidade de pessoas com endereço inconsistente. Caso a quantidade de endereço seja igual a zero, o usuário deve acessar o cadastro da pessoa e inserir as informações de endereço. Agora, se existir alguma pessoa com mais de um endereço, o suporte deve ser contatado para que seja avaliada a melhor forma de corrigir a inconsistência.
Outro relatório que foi criado aqui no módulo de relatórios cadastrais foi o relatório de produtos sem tributação padrão. Esse relatório facilitará a localização e correção de produtos sem tributação padrão. O relatório tem os filtros inativo, com as opções todos, sim e não. Quando o usuário selecionar a opção todos, ao visualizar o relatório, verá os produtos ativos e inativos. Quando o usuário selecionar a opção sim, ao visualizar o relatório, verá apenas os produtos inativos. Quando o usuário selecionar a opção não, ao visualizar o relatório, verá apenas os produtos ativos. Produto que lista os produtos que não possuem tributação padrão. Quando o usuário clicar no botão Visualizar, será mostrado o relatório de produtos sem tributação padrão e nele será possível ver o código, o nome, o NCM, o CST de ICMS, o tipo de CST de ICMS, que pode ser CST normal ou CST monofásico, e a inconsistência, que pode ser sem tributação padrão, quando o produto tem uma tributação, mas não tem tributação padrão, ou sem tributação, quando o produto não tem nenhuma tributação. Também mostrará no rodapé, no campo total de registros, a quantidade de produtos que estão sem tributação padrão. Também existe uma nota no relatório destacada de vermelho que informa ao usuário que em Utilitários Exporta Dados existe o item Produtos sem tributação padrão que pode ser utilizado para gerar a planilha com os dados de tributação necessários para esses produtos. Que esta planilha pode ser encaminhada para a contabilidade, auxiliar no preenchimento dos dados e posteriormente ser encaminhada para que o suporte faça a atualização da tributação no sistema. E para fazer o processo de exportação da planilha, basta fechar o relatório, sair da tela de relatórios, acessar Utilitários Exporta Dados, selecionar a opção Produtos sem tributação padrão, clicar em Carregar. Na área de listagem dos dados, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Selecionar tudo, depois clicar em Exportar. Escolher a pasta, inserir o nome para a planilha e clicar em Salvar e aguardar o sistema realizar a exportação. Assim, a planilha já pode ser disponibilizada para a contabilidade auxiliar na determinação da tributação. Continuando com as alterações do módulo de relatórios, falarei sobre as alterações referentes aos relatórios de movimento de caixa. A primeira delas é que foi criado o relatório de movimento diário de caixa por meio de pagamento. Esse relatório tem os filtros Conta Corrente, para que o usuário selecione a conta corrente desejada, Data Movimento, para que o usuário informe a data dos movimentos que deseja visualizar no relatório. Após o usuário selecionar os dados no filtro e clicar em Visualizar, será exibido o relatório Movimento Diário de Caixa por meio de pagamento. O relatório é agrupado por data e por meio de pagamento, e a cada data acontece a quebra de página. Para cada data e meio de pagamento, serão listadas as entradas e saídas que ocorrerem na conta corrente. E após listar as movimentações de cada meio de pagamento, mostra o total de entradas e saídas do dia para o respectivo meio de pagamento. E após listar todas as movimentações do dia, mostra o total de entradas e saídas do dia. Na última página do relatório, é mostrado o total de entradas e saídas que ocorreram no caixa no período. Além disso, existem as informações de saldo anterior, total de entradas, total de saídas, valor total a prazo, saldo no período, saldo disponível, também contas, o saldo por meio de pagamento e o total de vendas e recebimentos por meio de pagamento. Em relação aos relatórios de movimento de caixa, também foi criada uma configuração para determinar se um meio de pagamento da modalidade a prazo
cartão ou cheque e que é de baixa automática deve integrar o valor total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Isso porque, tanto no relatório de movimento diário de caixa analítico quanto movimento diário de caixa por meio de pagamento, as vendas vinculadas a meios de pagamento com a modalidade a prazo, cartão ou cheque são totalizadas no campo valor total a prazo e se o meio de pagamento com essas modalidades for de baixa automática, o valor da venda também aparece no saldo por meio de pagamento. E algumas empresas solicitaram que no valor total a prazo só apareça as vendas vinculadas a meios de pagamento que não são de baixa automática. Para atender a essa solicitação, em Cadastros, Financeiro, Cadastro de meio de pagamento, na aba Integração, foi criada a opção Integrar valor de vendas ao total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Essa opção ficará habilitada e poderá ser marcada se a modalidade do meio de pagamento for a prazo, cartão ou cheque e a opção de baixar automaticamente estiver marcada para o meio de pagamento com essa modalidade. Se a opção Integrar valor de vendas ao total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa estiver marcada e o usuário desmarcá-la, será mostrada uma mensagem informando que, ao desmarcar essa opção, as vendas feitas com o respectivo meio de pagamento deixarão de integrar o valor total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa. Dessa forma, sempre que um meio de pagamento da modalidade a prazo, cartão ou cheque possuir a opção Baixar automaticamente marcada, a opção Integrar valor de vendas ao total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa deve ser marcada se o usuário desejar que o valor de vendas feitas utilizando este meio de pagamento conste no valor total a prazo dos relatórios de movimento diário de caixa analítico ou de movimento diário de caixa por meio de pagamento. Caso contrário, deve ficar desmarcada. E a última alteração feita no módulo de relatórios refere-se à criação do relatório de registro de controle da produção e do estoque que foi criado nos relatórios contábeis. E para implementar esse relatório, aqui no cadastro da empresa foram criados os campos Local Registro, para que o usuário descreva o local que a empresa foi registrada, Número de inscrição, para que o usuário informe o número de inscrição da empresa na junta comercial. E quando o usuário selecionar o relatório de registro de controle da produção e do estoque, será exibido o filtro período, para que o usuário informe a data das movimentações dos produtos que deseja visualizar no relatório. Após o usuário informar o período e clicar em Visualizar, será exibida uma caixa de diálogo para que seja informado o número de ordem e do livro de registro de controle da produção e do estoque. E após o usuário confirmar, o relatório será exibido. A primeira página do relatório é o termo de abertura que mostra o número de ordem e o número do livro, conforme os dados informados pelo usuário. Logo após, tem informações sobre a quantidade de páginas do relatório. Em seguida, vem informações da empresa e do registro da mesma. E também aparece a data de encerramento, a cidade e a data anual. A partir da segunda página, serão exibidos os produtos cadastrados e que possuem alguma movimentação, mesmo que não tenha tido entradas e saídas para o item. Cada produto será exibido em uma página e no cabeçalho de cada página será mostrado dados da empresa, período e número da folha. Também existe uma pequena legenda informando o qual é o tipo da movimentação, sendo elas: 1. No próprio estabelecimento. Este código será mostrado e se a movimentação de entrada referir-se a uma composição e se a movimentação de saída for originada de uma decomposição. 2. Em outro estabelecimento. Este código será mostrado se a entrada ou saída estiver vinculada a uma operação cuja opção remessa/retorno indus esteja marcada. E 3. Diversas.
nas demais situações. E também existe um indicativo de que movimentação assinaladas por um asterisco são ignoradas no cálculo do estoque, e serão assinaladas com um asterisco as movimentações que estiverem vinculadas a operações que não movimentam estoque. Em seguida, temos os dados de identificação da mercadoria, que mostra código, descrição, unidade, tipo fiscal e classificação fiscal, que é o NCM, e o estoque inicial. Logo a seguir, serão exibidas as movimentações da mercadoria. As movimentações são agrupadas por dia e a cada dia será mostrado o subtotal da quantidade movimentada em cada entrada e saída e o estoque final do dia. Após todas as movimentações do produto, no período será totalizada a quantidade movimentada em cada entrada e saída e o estoque final do produto. E a última página do relatório é o termo de encerramento, que mostra o número de ordem e o número do livro, conforme os dados informados pelo usuário. Logo após, tem informações sobre a quantidade de páginas do relatório e o período. Em seguida, vem informações da empresa e do registro da mesma. E também aparece a data de encerramento, a cidade e a data atual. E assim eu finalizo a apresentação das principais alterações da versão 2023.006 do Eagle Gestão. E como você pode observar durante a apresentação, essa versão traz alterações cruciais para a emissão de CTE e geração do SPED. Então, é necessário priorizar a atualização nos clientes que utilizam estas funcionalidades. Em relação ao CTE, é imprescindível que a atualização seja feita antes do dia 31 de janeiro de 2024, pois caso o sistema não esteja na versão 2023.006, a partir dessa data, o cliente ficará impedido de emitir CTE, uma vez que a versão 3.0 não será mais aceita. Na descrição deste vídeo você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Eagle Tecnologia.